Olá, amigos. Hoje vamos juntos meditar em mais um ensino do Mestre Jesus à luz do Espiritismo. E antes de entrarmos propriamente no tema, vamos a uma pequena prece para estarmos mais aptos à compreensão das mensagens sublimes. Pai de amor e bondade, que o Evangelho penetre em nossos corações, fortaleça as nossas vontades de progresso, de amor, que esses ensinamentos da noite toquem o nosso coração. Obrigado, Senhor. Hoje nós vamos meditar sobre o início do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Vamos relembrar um pouquinho do Evangelho de Mateus sobre esse tema. Lá o Mestre nos diz assim: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem, caluniam. E nos fala que, se só amarmos aqueles que nos são caros ao coração, se só tivermos bondade com aqueles que comungam das nossas ideias, o que nos diferenciará daqueles que não conhecem Deus, não é? Ele ainda continua nos esclarecendo: se nós fizermos o bem somente a que nos querem bem, não haverá mérito. E conclui este ensinamento dizendo: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Uma meta ambiciosa o Mestre nos propõe, né? E o Evangelho nos esclarece, o Evangelho segundo o Espiritismo, em relação a essas palavras, que Jesus está propondo realmente àqueles homens de limitada compreensão um modelo a seguir, uma meta a alcançar. Pois nós sabemos, com a ajuda da doutrina espírita, que jamais atingiremos a perfeição do Criador. Somos suas criaturas, né? Mas teremos sim a oportunidade de alcançar o mais alto grau possível de perfeição. Dentro de uma programação divina, né? Alcançaremos a pureza espiritual, teremos pensamentos puros, não necessitaremos mais desses corpos materiais com suas dores, provas, expiações, né? Temos essa busca de elevação, de progresso, né? E como buscar essa aproximação com a divindade? Como buscar esse modelo proposto pelo Mestre, né? Ama os seus inimigos, faça o bem aos que vos odeiam, ora pelos que vos perseguem. A essência, portanto, dessa busca de perfeição é a caridade no seu mais amplo aspecto. É aquele amor incondicional por todos ao nosso redor, pela humanidade. E surgem muitas perguntas nessa busca de perfeição. Como buscá-la, né? Como conseguiremos amar com tamanha intensidade? Só o amor nos basta, sem os conhecimentos das coisas divinas? Será breve essa evolução? Uma dessas questões podemos responder de pronto. Infelizmente, não é rápida essa evolução. Avançamos lentamente, com muitas encarnações, nos melhorando pouco a pouco, cada dia. Vencer cada imperfeição é uma luta íntima, né? Então, é a famosa reforma íntima que às vezes citamos e falamos, né? Então, temos que buscar para a nossa evolução esse aprimoramento contínuo nas suas duas bases, né? A base moral e a base intelectual. E ambas são importantes. Mas qual é a mais importante? A pergunta 204 do livro Consolador pergunta-se: a alma humana poderá elevar-se a Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectuais? Olha o que nos responde o Consolador. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma humana se elevará para a perfeição infinita. E ele nos explica que nesse acanhado planeta em que vivemos, onde classificamos isso como adiantamento moral e adiantamento intelectual, ambas são imprescindíveis ao nosso progresso, tanto o adiantamento moral como intelectual, tanto o amor como a sabedoria. Mas nós temos que, nesse momento, considerar o primeiro, o amor, mais importante do que o intelecto. Porque a parte intelectual, sem moral, pode nos oferecer numerosas perspectivas de queda. Podemos repetir inúmeras experiências por errarmos usando apenas o intelecto. Enquanto que o avanço moral jamais é excessivo. É o núcleo mais importante dessa nossa energia evolutiva.
Então, resumindo o que já sabemos um pouco, né? Necessitamos sim de estudo, conhecimento, tentar compreender a natureza, o ser humano, as leis do Criador. Todo o conhecimento é útil para a nossa evolução. Traz resignação, traz compreensão das dores, traz serenidade nas lutas necessárias ao nosso aprimoramento. Mas o amor é ainda mais importante na nossa escalada evolutiva. A compaixão pelo inimigo, a ternura nas relações humanas, a piedade pelos irmãos embrutecidos, são conquistas da alma. São vitórias sobre o egoísmo. E o egoísmo é aquele que mais devemos batalhar contra, né? E assim, quando estivermos praticando a caridade, não só nós evoluiremos como um todo, mas todo o nosso planeta. Por isso que o lema principal da caridade, exposto em 2 capítulos do Evangelho, no 13 e no 15, é a caridade, pois fora da caridade não há salvação. O amor, como tudo mais. E o Mestre, quando esteve conosco, usava muitas histórias para colocar naquelas mentes ainda embrutecidas esses conceitos elevadíssimos para a época, né? Certa noite, na casa de Pedro, falando dessa necessidade de buscar elevação, segundo a psicografia de Néio Lúcio pelo Chico, o Mestre contou que em uma época difícil, onde os homens estavam em crise de perversidade e ignorância, necessitando de ajuda e de modelo de elevação, o Criador enviou emissários na carne para ajudar a humanidade. E o Criador enviou primeiro um emissário muito sábio, e esse, ao chegar ao mundo carnal, se fez um grande professor, culto, inteligente, mas apaixonou-se pela própria erudição e esqueceu de levar o conhecimento àqueles que mais necessitavam. O Criador então mandou outro emissário de ciência, que decorrido algum tempo transformou-se num médico admirável, que devido ao grande conceito adquirido passou a cuidar somente daqueles maiorais da terra, esquecendo os mais necessitados. O Criador então enviou outro grande ser de conhecimento, que se transformou num exímio guerreiro, um conquistador, que reuniu quase todo mundo a seus pés e passou a acreditar que o povo vivia para servir aos mais fortes. O Criador então enviou outro sábio, que ao contato com o mundo dos homens procurou o belo e transformou-se em um primoroso artista, isolando-se na busca da perfeição estética. Foi então que o Pai, preocupado com tantos insucessos, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Este enviado enxergou todos os quadros dolorosos da terra, sentiu imensa piedade pela humanidade, compadeceu-se dos emissários anteriores, da dureza da vida do homem, e passou a trabalhar ativamente em benefício geral. Veio para servir, desculpou erros, compreendeu ofensas, amou sem reserva seus irmãos, sofreu perseguições, calúnias, mas não deixou de dar o exemplo de amor aos companheiros animalizados. Foi fazendo-se então o último de todos que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade nos corações terrestres, conseguindo plena vitória na missão que o Pai lhe confiou. E o Mestre conclui nesta noite, nesse ensino: cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as 2 asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas, em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Belas palavras do Mestre, né? A grande dificuldade nossa é trazer para o nosso dia a dia, né, todos esses ensinos sublimes. Como buscar elevação diante de tantas dificuldades diárias que passamos, né? Como aplicar esses conhecimentos na nossa vida cotidiana. E Kardec traz, nesse capítulo 17, um texto que nos chama muito a atenção e de tamanha importância, está citado tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 17, como no Livro dos Espíritos, na questão 918. O texto tem como título O Homem de Bem. Ele nos dá uma síntese do que devemos buscar para ir buscando essa perfeição. Ele nos diz mais ou menos assim, resumidamente, vale a pena a gente ler no capítulo 17, né, que o verdadeiro homem de bem,
ou seja, o ser humano, mulheres e homens que estão buscando a perfeição, praticam a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Interroga sempre a consciência sobre seus atos e se pergunta se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se não perdeu a oportunidade de fazer ao bem a alguém, se ninguém tem nada de reclamar dele, se fez aos outros tudo o que queriam que lhe fizesse. Sim, simples, mas difícil, né? Tem fé em Deus, tem fé na bondade, na justiça e na sabedoria divina, pois ele sabe que sem a permissão do Pai nada acontece. Portanto, ele tem fé no futuro, sabe que a vida espiritual é mais importante que a vida material e, portanto, compreende as dificuldades da vida, suas provas, suas expiações e as recebe sem murmurar. Esse homem de bem faz o bem sem esperar recompensa. Ele encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. O seu primeiro movimento é sempre pensar no próximo e não em si mesmo. Ou seja, ele é bom, humano, benevolente para com todos, portanto, sem preferência, sem preconceitos. Respeita outras convicções sinceras. A caridade será sempre o seu guia, mesmo nas mínimas palavras, para não ferir. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Perdoa sempre. É indulgente com as fraquezas alheias, né? Compreende que todos têm defeitos ainda. E estuda as suas próprias imperfeições e as combate sem cessar. E com tudo isso não se envadece dos seus talentos, não se envadece do que tem às suas mãos. Se tem poder social, trata todos como iguais. Se é subordinado, procura cumprir bem seus deveres. Ele nos diz: enfim, o homem de bem respeita os seus semelhantes como gostaria que ele respeitasse seus direitos e deveres. E Kardec nos faz ainda um alento ao final. Aqueles que se esforcem por possuir algumas características enunciadas, no caminho se acha de conseguir todas as demais. Estamos vivendo algum desses conceitos sublimes? Esses conceitos são novos para nós? Não são novos em tese, porque somente na sua forma de apresentação. O mestre, através de seus exemplos, de seus ensinos, através do Evangelho, já nos convidava a essa renovação, essa busca por espiritualização, não é? Nos ensinando a perdoar, a amar, a respeitar, a fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, buscando intensamente esse nosso aprimoramento. Kardec nos diz, portanto, que o Espiritismo não criou nenhuma moral nova. E o que caracteriza o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão é a mesma coisa, pois ambos têm a mesma característica, é o mesmo conhecimento. O que o Espiritismo faz é nos trazer uma compreensão maior da moral do Cristo, dando uma fé mais sólida para que nós possamos caminhar. E a grande diferença, a grande dificuldade talvez, seja para algumas pessoas, é que creem e tentam viver esses ensinos, e outros apenas os conhecem, né? E nos diz Kardec que alguns creem na manifestação da espiritualidade, na existência do mundo espiritual, na relação direta dos espíritos para conosco, mas não se renovam moralmente. Infelizmente vemos, né, muitos cristãos de todas as denominações, e mesmo espíritas, que se apegam muito aos fenômenos ou às práticas materiais e não à essência do ensino cristão, esse amor incondicional à humanidade que falamos anteriormente. Nos diz Kardec que isso não é uma questão de intelecto, pois os ensinos auxiliados pela doutrina espírita são claros, são diretos. E provavelmente aquele que pode ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, ou seja, verdadeiro cristão, é alguém que já está num certo grau superior de adiantamento moral, ele nos diz. As percepções de alguns em relação à espiritualidade são mais claras, os princípios da doutrina vibram no seu ser. O que não acontece com aqueles que passam a conhecer a doutrina, mas não se melhoram. Um é tocado no coração quando conhece,
outro é apenas um conhecimento. E Kardec compara com o músico, que se comove com certos acordes, né? Ao passo que para outros, aquilo é apenas um som. E ao final desse ensinamento, Kardec diz aquela frase bem conhecida, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele emprega para domar suas inclinações más. Não é? Lembremos disso. E temos seguido tão nobres conselhos? Ao receber e compreender a mensagem do Cristo à luz do Espiritismo, estamos efetivamente nos esforçando para eliminar em nós as más tendências, buscar essas virtudes essenciais, essa busca de perfeição? E sabendo que nem todos nós damos o mesmo valor ao que ouvimos, ao que aprendemos, ao convite de renovação, o mestre, nas margens do lago, dentro da barca, diante do povo que queria um roteiro, após ensinar tantas coisas especiais, deixou a parábola do semeador, para que nós possamos saber avaliar o nosso progresso em relação à compreensão espiritual. Relembrar brevemente a parábola, né? O semeador saiu a semear, e algumas sementes caíram ao longo do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em lugares pedregosos, brotaram rapidamente, mas a terra era pouca, o sol as queimou. Outras caíram entre os espinhos, cresceram, mas os espinhos também cresceram e as abafaram. E uma outra parte caiu em terra boa, esses sim deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. E o mestre nos explica, né, em relação a esses conhecimentos no nosso coração. As sementes que caíram ao longo do caminho são aqueles que ouvem as mensagens, dão atenção a elas, mas vêm os estímulos inferiores e tira o que foi semeado no coração, nem permanece lá. As sementes que caíram nos lugares pedregosos representam aquelas pessoas que escutam as palavras espirituais, recebem com alegria no primeiro momento, mas chega o momento da aprovação, da demonstração da sua fé, abandonam a tarefa. Aquela que cai entre os espinhos representam aqueles que ouvem, compreendem, tentam a prática, mas vêm as rotinas da vida, as ilusões materiais e abafam esses nobres sentimentos, tornam infrutíferos esses conhecimentos. E os que caem em terra boa representam os corações que ouvem, prestam atenção, utilizam e crescem e produzem bons frutos de amor e de caridade. Simples esse ensino, né? Tão belo na sua simplicidade. Em qual das condições dentro dessas parábolas do semeador podemos nos classificar? Estamos produzindo frutos com o que aprendemos espiritualmente? Que possamos avaliar nosso proceder em relação a esses conhecimentos que recebemos na nossa caminhada, e assim possamos nos tornar sementes também de luz e de progresso. Lembramos ainda que o mestre nos disse que mais será pedido aos que mais têm, não é? E às vezes nós temos muito a oferecer, temos capacidade intelectual, temos amor no coração, mas ficamos esperando uma oportunidade, como se houvesse a necessidade de mostrar ao mundo que somos bons, que progredimos, né? Sem lembrar que cada palavra que lançamos, cada ato dos mais simples, podem ser úteis, podem ajudar, podem fortalecer, apoiar alguém. Cada momento é um momento de provarmos que somos bons espíritas, bons cristãos. Então, quando esperamos um momento especial para que isso brote em nós, talvez nos falte uma importante virtude. E um amigo nos deixa neste capítulo uma mensagem sobre esse detalhe, que é muito importante para a busca dessa perfeição. O texto se chama A Virtude. Resumidamente, o amigo nos diz que ser virtuoso, no mais alto grau, é possuir um conjunto de qualidades essenciais que constitui o homem de bem, como falamos há pouco. Resumidamente, ele nos diz ser bom, caridoso, laborioso, trabalhador, sóbrio, entre outras qualidades. Ele nos diz que, infelizmente, no nosso estágio evolutivo, no planeta, nas condições de crescimento espiritual que estamos sujeitos, essas virtudes ainda estão acompanhadas de pequenos defeitos,
pequenas enfermidades morais que a desornam, atenuam, enfraquecem. Então ele nos diz que não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, quer receber do mundo os elogios, a admiração, não procura o mérito espiritual. Ele nos diz que tivemos grandes exemplos de homens virtuosos. Eles não se sentiam virtuosos, faziam aquilo por amor, porque sentiam o amor pelos seus semelhantes. Inúmeros outros homens de grande amor estiveram conosco e nem foram notados pelo mundo. Foram notados apenas por aqueles que foram beneficiados pelo seu amor, pelo seu amparo. Então, virtuosos seremos em consequência, sim, da nossa reforma íntima, do que fizermos de bom aos nossos irmãos, que o Espiritismo nos convida. O amor ao próximo, caridade, mas sem orgulho, sem vaidade pelo bem praticado. Sem se sentir superior por fazer o bem, por cumprir o que é uma obrigação, pelos ensinos que aprendemos, né? Ele termina com um conselho espiritual assim: mais vale pouco a virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas vão se redimir. Lembremos disso. São muitos ensinos nesse capítulo. Quando é que nós vamos perceber que estamos prontos para essa evolução, não só individual, mas coletiva? No livrinho Jesus no Lar, no capítulo 24, Jesus nos dá um sinal dessa renovação, dessa perfeição que em breve estaremos produzindo em nosso planeta. Ele nos disse, ante a Assembleia Familiar, que quando o reino divino estivesse às portas do homem, a alma humana estaria renovada. O mais poderoso não seria o mais desapiedado, e sim aquele que mais amasse. O vencedor não seria o que exterminasse o seu inimigo, mas aquele que combatesse a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo até a extinção de todo o mal na sua natureza. O mais eloquente não era o dono do mais belo, não será o dono do mais belo discurso, mas assim aquele que aliar palavras santificantes aos próprios atos, elevando todos ao seu redor. O mais nobre não será aquele que tiver mais títulos transitórios da terra, mas aquele que acumular mais intensamente créditos de amor e de gratidão no coração dos mais necessitados. O mais respeitado não será o que tiver mais ouro ou poder armado, mas aquele de melhor coração. O mais santo não será aquele que se isola em altares de orgulho, evitando o contato com os que padece, mas sim aquele que desce da sua grandeza e estende mãos fraternas aos miseráveis e sofredores. O mais puro não será o que foge ao contato do mal, mas aquele que mergulha no lodo para salvar os irmãos caídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros ou teorias, mas assim aquele que, embora saiba muito, procure sempre acender luzes de saber nas sombras que envolvem os irmãos mais próximos. O mestre, quando nos disse isso, olhou a noite clara, com os olhos provavelmente no futuro, e concluiu assim: nesta época sublime, os homens não mais deixarão o lar para combater os próprios irmãos. Guerrearão as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome. Nesses dias sublimes, o arado, as ferramentas de trabalho substituirão os carros de combate nas exibições públicas. O livro substituirá a espada no espírito do povo. As competições serão para mostrar quem mais ama o seu semelhante, quem mais se sacrifica pelo bem do próximo, quem mais luta pela paz. Belas palavras, né? Esperamos que todos nós possamos fazer parte desse nosso breve porvir glorioso. Que a humanidade, em breve, compreendendo esses ensinos sublimes, possa se transformar. E essa transformação tem que começar com cada um de nós, compreendendo e servindo. Que Jesus continue a nos auxiliar nessa busca de elevação e de amor ao próximo. Essa é a mensagem da noite, do Evangelho de hoje. Com essas palavras em nosso coração, vamos fazer as nossas preces aos nossos irmãos de caminhada. Pai de amor e bondade, que o Evangelho que nos pede o amor e a caridade ao próximo seja o nosso guia. E que assim
possamos dar o que há de melhor em nós a todos aqueles que sofrem, que não compreendem os teus ensinos, que precisam da tua luz. Pedimos por todos aqueles que sofrem as enfermidades do corpo, as enfermidades da alma, aqueles que sofrem pela falta do pão. Que as nossas vibrações alcancem cada coração, Senhor. Que a tua luz os abençoe e os auxilie. Pedimos em especial por esse momento do nosso mundo, que às vezes se agarra ainda na violência, no egoísmo. Nos ampara, Senhor, a compreendermos que só o amor nos fará melhor, transformando esse mundo num mundo de paz. Nos auxilia hoje e sempre, Senhor. Obrigado a todos.